Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 238. Livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. E o tema continua ainda sendo o processo de autodesobsessão. Sueli continua dizendo assim: Jesus Cristo legou ao futuro a terapêutica indicada a quaisquer casos de obsessão. E também a medida profilática por excelência, imprescindível à humanidade todos os tempos, ao dizer aos obsidiados, a quem libertava dos maus espíritos, que ele dizia: não tornes a pecar. Lecionava a moralização interior da criatura, ensinando que não deviam reincidir nos vícios. Pregava a autodesobsessão. Então Jesus, ao dizer não tornes a pecar, em momento algum ele ali estaria interferindo, ou melhor, estava interferindo no livre-arbítrio da pessoa. Em momento algum. Não tornes a pecar. Ele apenas, naquele exato momento, ele estava, ou melhor, naquele momento, ele lecionava a moralização interior da criatura. Ele lecionava a moralização interior da criatura. Lecionava. Ensinando que não deviam reincidir nos vícios. Pregava a autodesobsessão. Não deviam reincidir nos vícios. Você já ouviu aquele ditado? Pecar é humano, agora permanecer no erro é burrice. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi o primeiro ser que aqui na Terra tratou da autodesobsessão, nos ensinando como nos desobsidiar. O único ser responsável pelos ensinamentos, pela transformação do indivíduo. Então, reincidir nos vícios. Não tornes a pecar. Então, é óbvio que todos nós, podemos dizer assim, temos lá os nossos vícios. Porque nós não somos perfeitos. Porque quando se fala em vícios, as pessoas pensam assim: bom, mas eu não bebo, eu não fumo.
Mas será que só isso significa vício? Não, de forma alguma. O orgulho é um vício, o egoísmo, a inveja, o ciúme. Falar mal das pessoas é um vício. Pensar mal das pessoas é um vício. Nós nos viciamos naqueles atos pecaminosos, se assim podemos dizer. Então nós devemos nos desobsidiar. E Jesus, ele nos ensina e nos recomenda, aliás, não tornes a pecar. Obviamente, ensinando que não devíamos, reincidir nos vícios. Então, obviamente, até que não tenhamos conhecimento, praticamente muito não nos é cobrado. Mas não nos iludamos, porque uma parte é cobrada sim, porque nós trazemos a centelha divina. Tanto é que nosso irmão Marcílio contava, quando no corpo físico ele nos dizia que uma tribo indígena primitiva, que nunca tivera contato com civilização nenhuma, um dia, depois de muita tentativa, como se dizem, os civilizados, o branco, conseguiu adentrar ali na choça deles. E depararam com uma espécie de um altar. E eles viram imagens e interrogaram: que imagens são essas? Esse aqui é o Deus da chuva, esse aqui é o Deus do trovão. Os primatas ali, os primitivos, os índios primitivos, que nunca tiveram contato com civilização nenhuma no mundo, dizendo: esse aqui é o Deus da caça, esse aqui é o Deus da saúde, esse aqui é o Deus da vida. E tinha um espaço vazio. De uma imagem para outra, tinha um espaço vazio de uns 10 centímetros. Quer dizer, estava faltando um Deus ali, uma imagem. Aí interrogaram o cacique: mas e esse espaço vazio, o que significa? Esse espaço é o lugar do Deus que nós desconhecemos, que é o pai de todos esses outros deuses.
que não sabemos a sua forma. Por isso não fizemos a tua estátua. Mas nós sabemos que ele existe. Porque se ele não existisse, esses outros deuses não existiriam, como todos nós também não existiríamos. Então, essa é a realidade. Essa é a realidade. Todos os recursos espíritas são canalizados em auxílio aos obsidiados. Todos os recursos espíritas são canalizados em auxílio aos obsidiados, mas é evidente que unicamente alcançarão resultados positivos os que derem de si mesmo a sua cota de colaboração. É lógico, aquele que fizer por onde, aquele que amealhar o conhecimento e que fizer a sua parte e que trabalhar, como a doutrina mesmo nos diz, que hoje devemos ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Incessantemente. Nós temos que entender, gente, que a situação é essa. Existe seres perfeitos aqui na Terra? Não. E nem é exigido e nem é procurado seres perfeitos aqui. Mas a doutrina dos espíritos, ela nos motiva a hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Se eu tenho um conhecimento de que determinado ato é contrário aos desígnios de Deus, que eu lute, que eu batalhe, para que eu não caia naquela armadilha. É natural. A doutrina dos espíritos, ela nos fornece todos os recursos. Mas é preciso entender que cabe a cada qual também fazer a tua parte. Como nós já tratamos em vídeos anteriores, das pessoas que chegam à casa espírita e transfere todos os problemas para os guias e para os médiuns das casas espíritas. E depois, notando eles que não está surtindo efeito nenhum, a pessoa sai daquela casa espírita e vai para outra. Vai para outra, vai para outra, vai para outra. E assim sucessivamente. Aí entra aquele ditado. Quantas pessoas que têm o hábito de dizer: eu deixei de frequentar a casa espírita tal porque aquela casa espírita é muito fraca. E encontrando com um amigo, ele me disse que eu tinha que frequentar uma casa espírita forte. Um centro forte. Não existe casa espírita fraca. Não existe casa espírita forte. Existe adepto. Existe adepto fraco na moral, no caráter, na perseverança, na persistência, na mudança de hábito, de comportamento e de atitude
fraco. Pois se nós pararmos para analisar, o Deus que sustenta uma casa é o mesmo Deus que sustenta todas as casas. Então não é o centro que é fraco, é a moral do indivíduo que é fraca. Ele é pobre de conhecimento, a cabeça cheia de ilusão, egoísta, precipitado, materialista. Por que materialista e por que egoísta? Porque não admite. Acham que não merecem passar pelo que estão passando. E isso é uma ignorância. Então a doutrina dos espíritos, ela nos fornece todo o material. Mas é necessário também que façamos a nossa parte. Aliás, imprescindível. E quantos se valerem de todas as instruções apresentadas? Pois de nada lhes adiantará conhecerem a medicação se não a utilizarem em si próprios. Olha só que interessante. Pois de nada lhes adiantará conhecerem a medicação se não a utilizarem em si próprio. O que adianta? O que adianta você estar doente? Você obtém conhecimento 100% a respeito do medicamento. Você sabe que o medicamento é eficaz, mas você não põe em prática em si mesmo. Então nós temos que entender que o primeiro passo da autodesobsessão depende exclusivamente do próprio indivíduo. Nosso Senhor Jesus Cristo é a fórmula. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é amor, é perdão, é aceitação, é humildade. Então, os resultados serão assim ineficazes. A terapêutica do Espiritismo é para ser usada e não apenas admirada. Olha só que interessante. A terapêutica do Espiritismo é para ser usada e não apenas admirada. Quantos milhões de espíritas estudam as obras básicas 1 milhão de vezes. Estudam. Ou melhor, leem os livros, só lê 1 milhão de vezes as obras básicas. Mas continuam como se nunca tivessem pegado numa obra espírita para ler, para estudar. Porque ler é uma coisa e estudar é outra coisa. E pôr em prática e exemplificar são outras coisas também totalmente diferentes. Nem sempre aquela pessoa que estuda, podemos dizer que ele exemplifica.
através da prática. Porque nós conhecemos centenas de pessoas que são exímios, assíduos conhecedores da literatura espírita, mas que possuem milhões de síndromes, milhões de transtornos, dificuldades imensas, dificuldades em relacionamento, a não paciência, a não aceitação, a não humildade, as portas psíquicas todas abertas, vulneráveis ali às investidas dos obsessores. Ora, gente, nós nos apossamos de um mapa justamente para que aprendamos as rotas onde nós queremos parar. Por exemplo, você não sabe como chegar à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, o que você faz? Você compra um mapa que se chama guia. E através daquele mapa você estuda aquele percurso e depois com o teu automóvel, é óbvio que você, obedecendo aquele percurso que você estudou no mapa, a tendência é que você chegue ao destino final. Então, a literatura espírita significa bússola. A literatura espírita significa bússola. A literatura espírita significa unguento. Por isso, a literatura espírita, o Consolador prometido por Jesus, nos consola. Uma mãe, quando, vou usar esse termo para ficar mais fácil, uma mãe quando perde um filho, que vai a uma casa espírita séria, às vezes também nem a séria, né? Mas ela comparece à casa espírita, ela fica sabendo que teu filho não morreu, que a morte não existe. Isso é um consolo. Porque imagine você viver 80, 90 anos, uma existência, com esse pensamento de que morreu, acabou. E que nunca mais você vai ver o teu filho, a tua filha, a tua mãe, o teu pai, o teu ente querido. Um amigo, uma amiga. Nunca mais. Aí vem a doutrina dos espíritos, provando a comunicabilidade com o mundo espiritual, provando a imortalidade da alma através das reencarnações e através da comunicabilidade com o mundo espiritual. Isso é um consolo. Isso é um consolo você saber que a verdadeira família está no plano espiritual. Uns dias atrás eu disse a uma amiga minha, não vou dizer nome, é lógico, a respeito da família nossa universal. Então eu disse assim, olha minha amiga, vamos pensar assim, a nossa família universal, vamos pensar mais ou menos assim, é composta de
1000 pessoas, 1000 seres. Mas, nessa atual existência, apenas uns 80 desses 1000 reencarnaram. E 980 pessoas da nossa família encontram-se no plano espiritual. Então, a verdadeira família é a espiritual. Isso é um consolo. Então, o espiritismo é um unguento, é um elixir, é uma bússola que nos direciona, que nos leva a raciocinar, que nos faz raciocinar com bom senso, com prudência. E através desse processo todo, nós nos desobsidiamos. Porque nós aprendemos na doutrina dos espíritos, através da lei de causa e efeito, ação e reação. Vamos para o próximo vídeo.